3, 2, 1, gravando! Então vamos lá. Então, ó, plano cartesiano é formado por uma região geométrica plana cortada por duas retas perpendiculares. O que que é uma reta perpendicular? Ela forma um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, ó, sem informações estressantes. Professor, cadê os números que você não falou? Vai entrar agora, ó. As retas dividem em quatro regiões. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Já deu um spoiler, né? Então aqui ficou mais bonitinho para poder entender. E esses quadrantes, ó, eles giram no sentido anti-horário. Então, resumo, é dividido em quadrantes que lidam sentido anti-horário. Ah, professor, mas qual que é o nome disso daqui? O eixo que estiver deitado. Deitado, professor, é o quê? Horizontal ou vertical? Horizontal. Você lembra da linha do horizonte, tá? Como é que é o nome desse eixo? Eixo das abscissas. Professor, nunca que eu vou decorar esse nome. Tá bom. Então, vamos ficar mais fácil. Eixo das abscissas. Aí, tá vendo? É mais fácil. Você vai troca o som pelo X. Ah, professor. Então, ó, esse vai ser chamado de eixo X. Eixo das abscissas. Tá bom? E agora, nós temos o outro eixo, que o nome dele é eixo das ordenadas. Ele se chama eixo Y. Fica tranquilo que na prova eu não vou ficar perguntando esses nomes. O negócio é que no meio das questões vai aparecer, por exemplo, de acordo com o eixo das ordenadas, de acordo com os eixos das abscissas. Então você precisa saber o que que é. Pergunta de prova, de concurso, do Enem, nenhum lugar pergunta o nome disso, tá bom? Mas no meio da questão ele fala a palavra, igual o perpendicular. Vocês estudaram isso lá no quinto ano, passa um tempão sem ver e ele aparece uma outra coisa. Se você sabe, fica mais fácil de você entender. Tá bom? Essa é a ideia aí. Beleza. Então, ó, quando nós temos dois números, um vai ser o x, que é o primeiro, e o outro vai ser o y, que é o segundo. Professor, não tô entendendo nada. Aguenta aí. Olha só. Então, voltando à nossas retas, as nossas, né, no plural, retas perpendiculares. O que que acontece? Você já descobriu que o que está deitado, a gente não fala deitado, a gente fala horizontal, é o eixo X. O que está em pé, vertical, é o eixo que? Y. Esse aqui é das abscissas e esse aqui é das ordenadas. Eu tô começando a entender. Vai, professor, vai. Segue aí o rumo aí. Beleza. O ponto zero, qual que é a localização dele? Zero, zero. Tá? Então ele vale zero no x e zero também aonde? No y. Esse, ele tinha que ter um nome também, uai. Se a reta tem nome, a linha tem reta, tudo tem nome aí nesse cálculo de matemática. Como é que é o nome do zero aqui? Origem. Tá? Quem tá jogando Fortnite já viu que a nova temporada tá lá Marco Zero. Hã? O que que é o Marco Zero? É o ponto de origem do mapa. Então lá tem uma bola cósmica lá, que teve uma batalha, certo? Então existe o Marco Zero. No nosso planeta Terra também tem o Marco Zero, certo? Então, ó, quem tá lá já deve ter visto lá, tem a origem lá, é o ponto zero, é o ponto central do mapa, tá bom? No nosso planeta, ele é dividido, o nosso ponto central, você já deve ter visto isso com a Viviane, é o meridiano de Greenwich, né? Ele não fica lá marcando o ponto zero, ele corresponde ao Y. Ele corta o planeta assim, ó. Tá? Agora, eu tenho X. O X no nosso planeta seria o quê? Aula de matemática. Isso que é o professor boa. Vamos lá, galera. O eixo X no nosso planeta Terra seria o quê? Eu já dei o Y. O Y é o meridiano de Greenwich. No mapa, né? Vamos partir para a geografia. Deitado, na horizontal, o que, que divide a Terra ao meio? Vamos lá, alguém escreve no chat. Eu abro o áudio fala. Linha do Equador. Muito bem, falaram aí. Então, ó, o nosso planeta é dividido no plano cartesiano, certo? O eixo X é a linha do Equador, que divide ali no meio,
E o eixo Y é o meridiano de Greenwich. E aí tem o marco zero do planeta. Tá? Lá tem um ícone e tal, que fica lá para poder fazer o marco. E aqui no Brasil, quem já viajou aí, sabe que existem alguns marcadores também que marcam os trópicos, né? Aí tem o trópico de Câncer, de Capricórnio, tananã, e assim por diante, que fazem outras divisões. Não, não é exatamente. Vou colocar a aula no canal, Davi. E aí não é exatamente a aula. Não, me perdi aqui. Voltando, recapitulando. Então vamos lá. O nosso país ele também tem os trópicos que marcam, tá? E o encontro desses trópicos com a linha do Equador, com os outros meridianos, o que acontece? Eles têm marcações. Em Recife, tá? Tem algumas marcações lá que você sabe exatamente onde é que passa ali o extremo norte e tal, e assim por diante. Beleza? Então, ó, lembrar de geografia, lembra do nosso planeta, que você vai começar aí na aula de hoje. Então, da mesma forma que tem aquelas localizações, vai ter aqui em matemática, tá? Você vai ver que não é difícil. Aguenta aí, é só um monte de nome estranho, tá? Mas no fim vai ficar fácil. Vamos lá. Tudo que tiver para cima e para direita vai ser o quê? Positivo. Ó, direita, positivo. Para cima, positivo. Isso a gente já usa na nossa vida, assim, tranquilo, né? Quando você vai num shopping lá, no elevador, aí tem o térreo normalmente é zero, tá? Tem alguns locais que o térreo é 1, mas normalmente é zero, a grande maioria. Quando você quer ir para os andares superiores, para cima, o que você faz? Você aperta os botões o quê? Positivos. Então lá vai ter 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Mas alguns shoppings que tem garagem subterrânea ou alguns prédios, tá? Você aperta o quê? Negativo. Ou então vem um S de subsolo. Mas tem muito elevador que tem um menos lá. Então, -2, você vai para o segundo andar abaixo do solo, certo? Subsolo. E quando você vai para a esquerda do zero, certo? Esquerda do zero também é negativo. Então, para baixo e para esquerda é negativo, certo? Para cima e para direita é positivo. Porque senão eles teriam que colocar outras letras e ficar muito confuso, tá? Então, aguentei. Aqui eu fiz aqui, só que eu achei bagunçado isso daqui, tá bom? Fica parecendo um monte de carinha aí do cara narigudo tentando. Deixa eu apagar aqui. Então aqui isso aqui a gente usa muito, usava antigamente no celular para criar tipo emojis, tá? Então quando o celular não tinha, que era só SMS, não sei se é da época de vocês, e aí a gente ficava fazendo essas carinhas aí com parênteses, com sinal de mais, mas isso tem um significado aqui na matemática. Então assim, ó, nesse primeiro quadrante vai ficar só os positivos. Nesse segundo quadrante, o primeiro número vai ser negativo e o outro positivo. Nesse terceiro, os dois são negativos. E nesse quarto, o primeiro é positivo, o segundo é negativo, tá? Não precisa se preocupar muito com isso, tá bom? Isso aqui também não é o foco da prova. Você vai conseguir pelos números, se você lembrou que para cima e para direita é positivo, e para baixo e para esquerda é negativo, tá? Vai dar tudo certo. Beleza, professores. Vamos lá. Agora, nada melhor do que um exemplo. Como é que vai cair na prova, professor? Localizar no plano cartesiano, você já sabe o que que é. Aí o plano cartesiano ele é de que tipo? X, 0, Y, tá? Não é um O, é um 0. X, 0, Y. Mas, olha que legal, a gente pode chamar isso aqui de origem. Então, ele parece com O e vem bem. Origem, O, tá? Então, os pontos. Vamos lá. O ponto A que eu quero ele 2 e -3. Professor, não sei nem para onde que vai. Você mostrou um monte de linha, agora você botou um número aí no meio. Olha só. Primeira coisa, eu vou desenhar o X e o Y, tá? Depois, eu vou colocar aqui os números que eu quero. Olha só. Aqui não é como se tivesse 1, certo? 2. Aí o próximo seria quem? 3. E assim por diante. Aqui para cima, se eu fosse dividir, aqui seria 1, 2, 3. E sobe.
Lembra? Direita e para cima, positivo. Professor, mas você não colocou o sinal de mais. É obrigatório? Não. Os números positivos, você não precisa botar o sinal de mais. Agora, se ele é negativo, sim, porque senão como é que você vai diferenciar? Certo? E outro ponto, quando desce, o número é negativo, então aqui eu tenho menos 1, próximo, menos 2 e menos 3. Então, ó, note que o ponto A é 2 e menos 3. Onde que eu vou marcar o ponto A? Batalha naval, ó. Por isso que eu perguntei quem conhecia. Eu vou marcar aqui no 2 e no menos 3. Quando eu ligar esses pontos, eu vou ter quem? O ponto A, que eu tanto queria. Ah, professor, peraí, eu acho que eu tô entendendo. Repete aí de novo aí, porque tá no rumo. E não achei difícil. É, não é. Olha só. Imagine aqui os outros números. 0, 1, 2, 3. A setinha vai até o infinito, só que eu tô trabalhando com números pequenos. Eu vou ficar escrevendo todos os números aqui? Não preciso. Eu quero marcar o ponto A. O ponto A não é no 2 e no menos 3? Então, o primeiro número sempre vai ser quem? X. E o segundo número vai ser quem? Y. Sempre, professor. Não vai mudar a ordem, não? Não vai ter uma pegadinha na prova? Essa é a regra. O primeiro número sempre é o X, o segundo é o Y. Então, ó, 0, 1 e 2. Achei o 2. Desce a linha ou sobe? Não sei. Olha, professor, como é que você não sabe se é o professor? Calma aí, olha só, vamos olhar. O Y, ele tá no 3 positivo ou ele tá no 3 negativo? No 3 o quê? Negativo. Então aqui vai estar no menos 3. Então, ó, lá no Fortnite, quando está no mapa, se você observar, ele tem as localizações, tá? Quem joga COD também tem as localizações. Você fala lá, o inimigo, NO3, NO3, mira lá, cara, mira lá, você não tá enxergando, não. Seu cego, o cara vai matar a gente. Então, assim, no jogo, você também usa isso, questão de localização, tá bom? No de batalha naval, você vai virando as plaquinhas e vai acertar o navio. Vou dar um exemplo ali já já, tá? De batalha naval. Então, ó, e o ponto B, professor? Ó, o ponto B não é menos 5 e 1? Ah, professor, menos 5, então vai estar lá embaixo. Opa, não vai estar lá embaixo. Por quê, professor? Vai, menos 3, menos 4, menos 5, ia descer. Você esqueceu de uma regrinha. O primeiro número sempre é quem? O X. Então eu tenho que marcar ele na linha do X. Sempre, sempre, sempre. Então aqui vai ficar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Certo? Então tá aqui, ó. Menos 5. Ah, então eu vou marcar menos 5 e vou descer aqui embaixo, ó. Vou marcar ele bem aqui. Não, por que você não vai marcar aqui? Uai, qual que é o próximo número? 1. Então, para eu achar a localização do 1, eu tenho que subir uma unidade. Por quê? Para cá é o quê? Positivo. Para cá onde, professor? Para cima. Para a direita, positivo. Para a esquerda, negativo. E para baixo, negativo. Se fosse uma prova, eu já ia falar para você, ó, pegou a prova, você já coloca, ó, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo. Você não erra, certo? Então, assim, você tem que seguir. E é isso que eu vou cobrar na prova de vocês. Eu vou cobrar localização. Você vai ter que localizar de acordo com os pontos que eu vou estar dando para vocês. Tá bom? Os nomes eu não vou cobrar, mas é legal saber? É, porque lá na frente, quando cair uma questão e falar ordenadas, abscissas, certo? Perpendicular, você já sabe o que que é. É obrigatório agora? Não. Eu preciso que você saiba fazer a localização. Certinho? Tranquilo? Dúvidas até agora? Pra gente seguir? Emanuel, eu voltei aqui no chat aqui. Mandou um SH. Não, tá todo mundo tranquilo. Beleza, bastante de ver, galera. Ó, top de linha. Então, simbora. Vamos continuar. Professor, o que mais? Vou dar um outro exemplo. Então, ó, vai cair esse tipo de questão na prova.
localizar no plano cartesiano x, 0, y, mas lembra que é a origem, os pontos. O que você vai fazer? Primeira coisa, fazer os eixos. Então tá lá, o x e o y. O x sempre deitado, horizontal, e o y na vertical. Ótimo. Você vai ver os números que você precisa. Se eu botar um 10 aqui, você vai fazer até o 10. Mas, por exemplo, o ponto A, ele só vai até qual? O 5. Só que ele é positivo ou negativo. Então, de novo, ó, se fosse uma prova, eu ia fazer o sinalzinho de mais aqui, o sinal de mais aqui, o sinal de menos aqui e o sinal de menos aqui, para eu saber onde é que estão os pontos, certo? Esse menos 5, eu vou marcar nesse eixo Y? Não, o primeiro sempre, o primeiro valor é X. Então, o primeiro valor é quanto? Menos 5. Então, eu vou lá, achei o X. Ah, professor, vou marcar menos 5 bem aqui, ó. Pode? Não. Por quê? Ele é menos, ele é negativo. Então, o que que acontece? Se ele é negativo... Ah, crueldade, não tem como apagar... Ah, tem como apagar só o que eu quero. Beleza. Então, olha só. Nesse caso, se ele é negativo, eu vou ter que ir para esquerda do zero, ó. Negativo, tá aqui. Ah, eu vou botar ele bem aqui pertinho do zero. Ô, criatura, ele é menos 5. Menos 5 está um pouco afastado. E é o maior número que eu preciso. Então, menos 5 vai estar bem aqui, ó. Eu estou respondendo sem o computador. Estou fazendo igual vocês teriam que fazer na prova. Agora, eu preciso marcar outro ponto. Uai, o outro ponto é zero, professor. Uai, e aí? Eu marco para cima ou para baixo? Cara, se é zero, você vai marcar em cima da linha. Esse vai ser o ponto. Qual ponto? O ponto A. Eu acho que eu entendi. Porque esse aqui seria o Y. Só que o Y é zero. Se ele é zero, ele não vai nem para cima nem para baixo. Ele fica em cima da linha, certo? Então, se ele fica em cima da linha, vamos agora verificar a resposta que eu já construí, ó. Coloquei o menos 5 e ele fica exatamente em cima da linha, certo? Professor, eu achei legal, eu gostei, eu acho que eu entendi. Fazer esse B aqui só para tirar minha dúvida. Ó. Tenta pensar antes de eu preencher. O zero, ele é o X ou é o Y? Ele é o X. O primeiro sempre é o X. O menos 4, ele é o X ou é o Y? Ele é o Y. Certo? Vamos lá. Zero no X. Vai, zero no X, espera aí. Aqui era positivo, deixa eu lembrar. Positivo, vai pensando aí. Negativo e negativo. Ah, professor, zero ele tá aqui no meio, aí. Não vai para lugar nenhum. Perfeito, já acertou uma parte. Agora, o y, ele é menos 4, então eu vou subir em cima da linha para cima ou para baixo? Para baixo, negativo, então menos 4 vai estar para cá, certo? Então, ó, menos 4, isso vai ser a localização do endereço o quê? B, tá bom? Resumo, conclusão dessa segunda parte. Toda vez que tiver zero ou no x ou no y, ele vai ficar em cima da linha. Se o zero for no y, ele vai ficar em cima da linha de quem? Do x. Se o zero for no x, ele vai ficar em cima da linha de quem? Do y. Ele não vai andar nem para um lado, nem para o outro. Certo? Então, esse é o resumo aí desse aqui quando tem zero. Tá bom? Agora vamos um probleminha aí. Na figura a seguir, temos um recorte de layout de uma planilha do Excel. Excel, para quem não sabe, é um programa que muita gente usa para empresa, tal, para trabalho escolar. Ele forma uma tabela. E aí você vai preenchendo, tem como fazer continha nele, é bem legal. Nele consta uma lista de compras feita por uma família pernambucana. Nessas condições, relacionando as linhas com a coluna dessa planilha, indique as coordenadas da posição da célula no Excel em que está o azeite. Vamos lá. Olha só. O azeite, vamos procurar primeiro. Ó. Arroz, pão, sabão em pó, leite, peixe, feijão,
charque, papel higiênico, coloral, frutas, açúcar, refrigerante. Opa! Achei o danado do azeite. Vamos lá. Gente, qual que é o endereço do azeite? Vamos lá. Seguinte, vai ser... C3. Ah, muito bem. C3. Muita gente ia falar 3C. Se eu pedisse, só tivesse essa opção, estaria certo, tá bom? Mas, como a gente já viu na ordem, a ordem correta é primeiro o X, depois quem? O Y. Aqui é como se fosse o eixo X, ó. E aqui é como se fosse o eixo quem? Y. Só que aqui já tem os números. Então eu tenho que marcar aqui C3, certo? Então, ó, o azeite está marcado ali e corresponde a C3 ou 3C, tá bom? Nesse caso da planilha do Excel, como ela não tem aqueles 4 cantos, se você falar 3C também tá certo, tá bom? Nesse caso eu aceito. Não vou cobrar para você a ordem X e Y. Mas quando vem o plano cartesiano completo em forma de cruz, o primeiro sempre é o X, o segundo é o Y, tá bom? Não muda essa regra. Beleza. Próximo probleminha, ó. Viu como não é tão difícil? É só prestar atenção. No mapa mundi a seguir, temos a localização geográfica de alguns lugares, representados pelas letras A, B, C, D e E. Identifique as coordenadas geográficas dos lugares representados pelas letras A e B a partir dos conceitos estudados sobre o plano cartesiano e utilizando também a latitude e longitude, respectivamente, dos lugares. Certo? Então, ó, só para lembrar, latitude, aí eu busquei lá em geografia, ó, é a distância medida em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Longitude é a distância medida em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich, né? Podia ser sanduíche, fica mais legal. Vamos lá. Então, ó, o que acontece? Eu tenho ali 2 pontos, ó. Quem é bom de mapa já sabe até os nomes de onde que eu tô falando ali, ó, do A e B. Mas não vamos entrar no mérito agora, não. Certo? Então, ó, o GPS, não sei se alguém teve curiosidade já de observar, o GPS ele te fornece essas informações de latitude e longitude, certo? O Google Maps, quando você pede uma comida do aplicativo, como é que ele sabe onde é que você está? Ele te dá um código, até com vírgula, certo? A sua longitude é 1034,032. Então, assim, é muito preciso, beleza? E aí, ó, qual a localização desses 2 pontos? Vamos lá. Primeiro, o ponto A. Então, ó, vamos imaginar que aqui é o eixo. Professor, onde que está o zero? Ó? O zero aqui e o zero aqui. Essa minha linha aqui, ó, ela segue essa daqui de cá, tá bom? Ficou fora aqui, porque a tela que eu fiz do computador era aquele computador de mesa, a tela era menor. Quando esticou aqui, saiu do lugar. Mas ela está em cima da linha, tá bom? Não vai culpar o professor, não. Então, ó, o zero é aqui, ó. Imagina então essa linha aqui, vou até desenhar. Esse aqui é o meridiano de Greenwich. Beleza. Latitude, linhas horizontais. Então, latitude, certo? E longitude. Então, ó, o ponto a latitude dele é 40 graus, certo? 40. Aonde que você tá vendo, professor? Aqui, ó. 40 graus apontados para onde? Para o norte, certo? E a longitude? Longitude é como se fosse o eixo X. Vai ser quem? 80, só que ele vai estar para o leste ou para o oeste? Para o oeste. A gente usa o W, certo? Internacionalmente. Beleza. Ah, professor, acho que eu entendi, eu dou conta de fazer isso na prova. Então vamos lá, pensa aí, ó. O ponto B, latitude dele. Lembrando, latitude, linhas horizontais. Lembra do horizonte, deitado. 20. Certo? 20, muito bem. Só que tá 20 ao norte ou 20 ao sul? 20 ao sul. E a longitude, ela tá 40 a leste ou a oeste? A oeste. Eu tenho as duas localizações, certo?
Se houvesse um navio perdido, então se você fosse um capitão aí da aeronáutica, um avião caiu, alguma coisa, você ia falar lá no rádio lá, ou então você tá lá, né? Então, esses dias eu tava vendo uma série lá que o pessoal fica perdido lá no meio da floresta. Então o que que acontece? Ó, se você tivesse que algum resgate, então o que que acontece? Você tem que passar as coordenadas. Vamos supor que você tivesse um GPS, certo? E você só tem um rádio funcionando. O que que você ia falar para a pessoa? Ó, a minha latitude é 40 graus ao norte e a minha longitude é 80 graus ao oeste. A pessoa abriria o mapa e ela saberia aproximadamente, com uma margem de erro muito pequena, onde é que você está, certo? O Google Maps ele faz isso. Se você abrir o Google Maps e achar a sua casa, você tem sua latitude e sua longitude. Beleza? Um vírgula ainda. Precisa é muito bom. Mais um exercício, que eu acho que assim facilita, tá? Quando é só explicação cansa, então bora lá treinar o cérebro aí. Primeiro, no plano cartesiano a seguir estão localizados alguns pontos. Determine as coordenadas desse ponto. Agora eu fiz o contrário. O contrário um pouco, né? Vamos lá. Eu quero saber a coordenada do ponto A. Vamos lá, alguém? O A? Alguém abre o microfone, fala. Gente, o ponto A, por favor. Não é possível depois de uma aula dessa. Vou começar a tirar ponto, que não responder. Mano, eu tenho esse poder. Esse eu não sei, não. Também não sei. Ó, dois falam que não sabem. Vamos lá, alguém salva aí a pátria. Vamos lá, gente. Fica com vergonha, não. Vou dar a dica. O C é 00. É a origem. O C é 00. Pra cá é positivo. Direito. Pra 3 cima é mais. positivo. Ah, Negativo e negativo. Vamos lá, ponto A. Ana Júlia falou 8 e 6. Não, conta as linhas. Professor, eu Emanuel, acho, professor, eu acho que é 20 graus norte e 20 graus sul. não, Eduardo, foi boa, mas essa não tá em graus, não. Conta só as linhas, só os números, tá? A gente não vai contar os graus dessa daí, não. Essa daí a gente conta como se fosse 1, 2, 3. O Emanuel falou 3, 3. Vamos ver se ele tá certo, ó. 1, 2, 3. Aqui seria o 3. Subindo. 1, 2. Ah, muito bem. Começou a sair a resposta. Só falaram invertido. Falaram 2, 3. Não é 2, 3. É 3, 2. 3, 2, que primeiro vem o X. Aê, boa, a maioria já tá entendendo. Certo? Boa. Se tivesse como dar um brinde aí. Aí o Rafael falou errado a ordem, boa, mas pensou certo. Bora, então a maioria já entendeu. Vamos agora pro B. Alguém me fala o B? Tan, 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 tan. B. 4, 2. Não, B, B. Esse aqui, ó. B de bola. Vê se é a resposta aqui. 3, 3. Quase. O Leonardo acertou, ó. Não, errou. O Leonardo errou. Deixa eu ver quem mais aqui. Emanuel, 3 e menos 3. Emanuel acertou. Olha só. Não, ele falou 3 primeiro. Emanuel, deixa eu caçar a resposta do Emanuel aqui. Pera aí. Vocês estão falando um monte de coisa. Eu tenho que ver. Ele colocou menos 3 primeiro ou colocou 3? 3 primeiro, Emanuel. Tá errado. É o contrário. Olha só. Primeiro não é o eixo X. Então, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Então aqui ficaria o menos
3. A ideia foi boa, só errou a ordem. Menos 3. E aqui em cima não é positivo, então 1, 2, 3. Então aqui ficaria 3. Então o ponto B seria menos 3 e 3. Nessa ordem. Tá? Você chegou na resposta. Mas seria nessa ordem. Bom? Vamos mais um aí, ó. Tô vendo que o pessoal tá começando a entender. Ah, com erro se aprende, né? Que isso, professor? É uns garranchos, assim, sabe? Eu tô desenhando com o mouse. Escrever com o mouse não é muito legal. Certo? Então vamos lá. Próximo. O D de doido. Vamos lá. A localização no chat. Manda no chat aí pra gente ter a ordem de quem mandou primeiro. O D. Pensa aí, ó. Olha na tela e pensa. Já dei um pouco da resposta. Deixa eu ver. Ainda não. Isso, acertou aí, ó. Manassés. Menos 3 e menos 2, galera. Por que menos 3 e menos 2? Ó? O menos 3 no X, primeiro. E ele desceu uma aqui, ó. Menos 1. Certo? Menos 2, ó. Ó, se ligar aqui, ó, dá certinho, ó. Então, o ponto D equivale a menos 3 e menos 2. Beleza. Aê, muito bem. Eu tô vendo que vocês estão começando a entender aí. Já parar de falar uns números absurdos. Estão errando só a ordem ou o sinal de negativo. Certo? Agora, tá meio bagunçado? Localiza para mim o ponto E. Só terminar aqui, João, já tira a dúvida. E. Manassés errou ali, ó. Alguém mais? Tinha uma resposta. O Leonardo acertou. Colocou o primeiro aí, ó. 1 e menos 3. Certo? 1 e menos 3, gente. Vamos contar aí, ó. 1 aqui. Professor, como é que você sabe que é 1? Porque esse aqui é o meio, esse aqui é o zero. O que tiver à direita é 1. Beleza. Aí desce. Professor, sua voz está de robô, professor. Não dá pra entender nadinha. Alô, oi. Aí, melhorou? Deixa eu ver. Ah, o microfone tava longe. Beleza. Então, ó, aqui tava 1. 1. Desceu aqui, ó. Menos 1. Menos 2. Na linha, tá? Menos 3. Tá vendo? Conta as linhas. Não conta. Essa linha aqui é a origem, ela é o zero. Conta a parte dessa. Eu vi que algumas pessoas falaram menos 4, tá? Então o ponto é, a localização dele é 1 e menos 3. Certinho? Aí, ó, o Manassés também marcou. Viu, Olga? Só presta atenção. A Olga também, Antônio, deixa eu ver aqui. Teve gente que errou a ordem. Deixa eu ver aqui. Teve gente que respondeu certo, mas errou a ordem. Ah, depois eu procuro aqui, o chat cresceu. Beleza. Seguinte. Então, ó, a solução dos pontos, ó. Marcando aqui bonitinho para você, ó. O ponto A, ele vai ficar ali, 3 e 2. O B, menos 3 e 3, tá? O C, 0, 0. O D, menos 3 e menos 2. E o E, 1 e menos 3. Tá bom? Então essa daí é a mesma, só que organizado, bonitinho, trem ajeitado. Beleza. Desenhe no plano cartesiano no caderno e em seguida localize os pontos abaixo. Lembrando, essas aulas eu preparei para ser presencial, então por isso que eu desenho no caderno. Tá. Indique também seus respectivos quadrantes. Como que o tempo já tem aí, né? Mais de uma hora que a gente está falando, então eu vou
passar isso aqui, mas eu gostaria que depois vocês treinassem isso daqui. Depois eu vou disponibilizar esses slides lá, tá? Então vamos lá. Eu tenho, deixa eu pegar os pontos. O P, menos 3 e 4. Então, ó, primeira coisa, eu faço o quadrado, faço uma cruz no meio, são os eixos. X e Y. Esqueci o número. Menos 3 e 4. Então, ó, o ponto P, ele vai ser menos 3 e 4. Na prova, eu vou estar perguntando qual que é o ponto, o que, que tem lá e assim por diante. Você tem que saber. Então, ó, menos 3. Aqui no meio é o zero, ó. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor desse ponteiro. Tem como sim. Vou botar azul. Então, ó, aqui no meio é o zero. Certo? 0, 0. Primeira coisa, faz aqui, ó, mais. Então, tudo que tiver para cá é positivo. Tudo que tiver para cima, o que tiver para a esquerda, negativo. E o que tiver para baixo, negativo. Certo? Tranquilo. Menos 3. Menos 3. Esse primeiro é o X ou é o Y? É na ordem que você fala. X, Y. Certo? Então, ó, menos 3. Aqui eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3. Aí eu vou fazer um risquinho aqui, ó. Esse ponto aqui é o menos 3. Não é a bolinha ainda, tá? E aí, ó, menos 3 e quem? 4. 4 é positivo ou negativo? Positivo. Então eu vou marcar ele para cima ou para baixo? Para cima. Então aqui eu vou. Não conta a primeira linha, essa linha é o 0. 0, 1, 2, 3, 4. Onde que eu vou marcar, professor? Aonde esses dois se juntarem. Então é como se eu fosse aqui, ó, fazendo pontinhos até chegar aqui. E viro aonde eu quero. Então, ó, vou mudar a cor aqui de novo. Opção de ponteiro, cor da tinta, vou fazer de verde. Esse ponto aqui, certo? É o ponto menos 3 e 4. Professor, eu quero ver se você acertou. Olha lá a resposta, ó. O ponto P. Vai para lá certinho. Certo? Menos 3 e 4. Beleza? Aí eu vou ter os outros pontos aqui, que aí no caso teria que fazer com mais calma. E aí, infelizmente, não dá tempo. Tá bom? Pessoal, parar aqui um pouquinho, certo? Professor, o senhor sabia que tinha que começar essas aulas presenciais? Peraí. Deixa eu voltar aqui no chat, de parar a apresentação aqui. Pessoal, era isso, pelo menos por enquanto, de plano cartesiano. É um dos assuntos da prova. Na prova, se quiser anotar o conteúdo, é plano cartesiano, retas numéricas e operações básicas. Tá bom? Professor, repete aí. Coloca no chat, para eu copiar aqui e já salvar aqui no celular. Ó. Plano, já respondei a pergunta. Cartesiano, tá? Reta numérica. A aula tá gravada, eu vou mandar lá depois. Reta numérica e operações básicas, certo? Adição, subtração, multiplicação, potenciação e raiz. Só que vai cair pouquinho de potência e raiz, não vai cair nada disso, não. Só mais saber onde é que ela tá, certo? Se eu falar raiz de 9, qual que é a raiz de 9? 3, está entre quais números? 3 está entre quais números, gente? 2 e 4, certo? Beleza, deixa eu ver as perguntas aqui. Antonella, professor, o senhor sabe que dia começa as aulas presenciais? Porque minha mãe e eu já estamos muito agoniados por conta dessas aulas online. Tem vez quando chega a mensagem de colega, tá lá, aula, prova, e ela já fica estressada. Não vai te bater, não, vai ficar tranquilo. Espero eu, né? O seguinte, não tem, gente, não tem ainda uma previsão. O que se sabe é que as vacinas estão chegando. Acredito eu que depois que vacinar os professores e os alunos, sei lá, acho que no máximo a vacina leva quanto tempo para fazer efeito? Se eu não me engano é 14 dias, né? Acho que no máximo, tá? Em 14 dias retorna. Acredito eu. Mas pode ser que volte antes. Não tem nenhuma certeza.
tá? Não tem. Infelizmente, tá complicado isso aí. Ninguém tem certeza de nada. O que a gente sabe é que a vacina chegou, mas não tem data ainda de quando vai ser aplicado, quando e assim por diante. Chegou em pouca quantidade também. Tem que ver os grupos que são de risco primeiro, né? Minha cabeça tá tão boa que, cara, vou te contar. Em vez de abrir o tamanho da tela, fica tentando enxergar as linhas do tamanho pequeno. Estou no celular. Dá o zoom, clica assim, ó, né? Então, Antonella, depende dos números de casos. É, justamente. A Sara falou certinho. Se continuar subindo os números, é complicado, tá? Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha aqui no canal do Wesley Nunes. Isso, galera, gostei. Melhor Gostei, né, você cara? saber o senhor como professor dele. Como é que é? Não entendi. Meu irmão disse que queria o senhor como professor dele, mas eu acho que ele está sonhando muito. Ah, pois é, gente. Ó, infelizmente eu só consigo pegar uma turma. Dessa vez o sextano foi premiado. Não sei como é que vai ficar o sétimo. Mas tamo aí. Ó, o David já tá inscrito. Eu estudo em 11. Eu não sei ainda como é que vai ser, tá bom? Pessoas, é isso. Dúvidas agora, espaço aberto para dúvidas. Uma aula aí de 1h15, quase. Sem dúvida, professor. Sem dúvida. Opa, show de bola. Ou o professor é bom demais ou ele é ruim demais, né? Porque aí também pode ser que não entendeu nada e não tem dúvida. Tem os dois estilos. Oi, Catarina. O senhor falou de uma página 49 para fazer no livro, só que ela meio que não tem. Não é do Aprova Brasil? Como é que chama aquele negócio lá? É do outro livro. Não. É do livro de matemática, volume 3, página 49, do capítulo 6, aí meio que não tem. É, não, porque página 49 já é capítulo 9. Então desconsidera, tá bom? Não precisa fazer ela. Eu vou dar uma olhada lá no roteiro, mas do livro não é. Eu vou só verificar o livro do Aprova Brasil, que é aquele lá da Provinha Brasil, tal, que fica tendo simulados, porque eu não tô com ele aqui, porque eu não tenho ele impresso, só tenho ele na versão digital. Eu tenho que logar com minha conta e senha, tá? Aí eu dou uma olhada e aí eu te informo. Eu recebi uma mensagem nisso no chat e aí eu ia pegar o livro. Acho que foi você que me passou? No WhatsApp, não, né? Então assim, eu vou. Alguém já falou que já conferiu. É do Didático 2, professor. Já conferi. Ah, tá. Beleza, então, ó, já estão falando aí que já conferiu que é do livro Didático 2. Mas eu vou ficar devendo porque eu tô aqui. Eu não tô com os meus materiais completos, eu só tô com o livro 3, porque eu preparei a aula para ser do livro 3, né? Mas eu verifico e dou a resposta. Eu só não tô com ela aqui no momento. Mas já confirmado aí. Eu vi seu passo Professor, falar. a página 49 do livro didático, volume 2, já tá feita já. Ah, então beleza. Então tranquilo, tá? Vou só verificar lá e. Mas eu ainda dou uma verificada. Você me chama no WhatsApp? Você tem o número lá do suporte do WhatsApp? Tá, aí você me passa lá e te dou a resposta certinho. Quem mais tiver com dúvida, se tiver errado, eu. Professor, eu também mandei uma mensagem no WhatsApp, mas o senhor não viu? Ô, gente, bom, esses dias estava meio corrido que voltou às aulas. A gente já tá fazendo a prova de vocês, tá? Não sei se vocês já receberam, mas se eu não me engano, acho que dia 25, semana que vem, segunda-feira, começa as bimestrais. Vai ser bem. Oi, pergunta. Sobre o que eu disse, eu sei que dá pra fazer isso. Eu faço isso em todas as aulas, só que eu realmente não tá raciocinando. Ah, não, mas aí vai tirando as dúvidas aí, vai surgir qualquer coisa, pode falar aí que a gente organiza, tá? Professor, Oi, vai ter pergunta. aluno de destaque em cada turma ou não? Cara, online tá meio complicado, né? Eles não passaram pra gente decidir nenhum aluno de destaque, porque tem N situações, sabe? Tem alunos bons que, nesse caso, tem gente que tá na fazenda, pra você ter ideia, que não tem internet, aí fica meio complicado, certo? Olha, o Rafael aí, pro Fortnite e ciência. Cara, eu dou aula de física jogando videogame. Tem altos jogos de videogame que dá pra dar umas aulas massas, principalmente de batida. O GTA é ótimo pra explicar as leis da física.
Né? As leis de Isaac Newton. Carinha voando, quantos metros ele vai voar, entendeu? Qual que é a velocidade que você tem que atingir no carro para que ele consiga subir a rampa, fazer o looping. Né? Por que que ele não cai no looping? Então, assim, dá pra gente ter umas aulas legais. Tirando a parte do tiro, né? Dá pra também ver o desvio da bala, tal, a correção da mira e por aí vai. É algumas regrinhas engraçadas, mas dá pra gente fazer uma aula bem legal. Gente, perguntas mais? Dúvidas? Não? Tô é com fome, acho que o mercado tá pronto. Oi. Evelyn, pode falar. Quando é que a gente vai pro 7º ano? Tudo der certo, eu acho que depois de março. Deve terminar o 4º bimestre depois de março. Quem tiver com as atividades em dia, tiver nota nas provas, Deus abençoar, tá lá no 7º. Agora tem uma galera que tá devendo muita coisa, hein? Ó, tem mais gente aqui com fome, não é só eu, não. Eu fiquei com fome, gente, sem sacanagem. Dando aula aí. Enganar a fome com água aqui. Pois é, mas eu acho que depois de março. Não temos ainda o calendário completo. Certinho? Gente, fica com Deus. Tudo de vocês. Tchau, tchau. Se não tem mais perguntas. Tchau, professor. Bye, bye. Tchau, professor. Tchau. Tchau, prof. Falou, Lê. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau.